sobre economia da atenção. Você está ouvindo o Reflexões Primogênito, Piloto, 001, do jeito que você preferir, tá bom. Esse é mais um formato dos formatos novos de conteúdos em áudio e vídeo do Terraço Econômico que está sendo testado e colocado à prova aí para consulta e avaliação de vocês no presente momento. Já que a gente já teve os testes do Curadoria, você pode notar que o áudio melhorou, a imagem melhorou, mas enfim, não é esse o assunto de agora. Vamos então ao primeiro Reflexões. Sobre economia da atenção, provavelmente é um dos maiores bichos papões, né? Não sei como é que você prefere, dos tempos atuais, da era da internet, porque aparentemente qualquer coisa precisa chamar atenção em 3 segundos ou então será sumariamente ignorada, né? Provavelmente você já ouviu falar sobre isso, você já viu curso sobre isso, você já viu palestra sobre isso, mas no final das contas, sabe qual que é o grande pulo do gato? O que você precisa mesmo ter em mente é que conteúdos diferentes se adaptam melhor a redes sociais diferentes. Você não precisa pensar em como aprofundar um pensamento técnico mais profundo, uma tese, uma ideia muito mais aprofundada em um tweet, né, em um post do X, do Twitter, porque é uma rede social mais instantânea, mais dinâmica, né? Você utiliza lá mais para avisos, como por exemplo, esse episódio vai parar lá logo depois para recomendar que as pessoas venham ouvir ou assistir no YouTube ou ouvir em algum agregador de áudio. Assim como você não precisa colocar algo desesperado que atrai a atenção nos primeiros 3 segundos em um vídeo de YouTube que seja um pouco mais técnico e nem em um podcast, que a pessoa vai abrir já com a intenção de ouvir uma certa quantidade de minutos. Eu sou um economista que participa de conteúdos em texto, em áudio e em vídeo há basicamente 10 anos. Vai fazer 10 anos agora, em breve. E na imensa maioria do tempo, eu confesso que eu também não havia entendido como é que isso funcionava. E talvez eu não tenha entendido até hoje. Né? E você que está ouvindo ou que está assistindo, talvez esteja meio perdido também, né? O perdido ou perdida. Mas no final das contas, vamos ser sinceros, abrir o coração aqui, somos todos aprendizes. Isso parece uma frase feita para vender curso, para alguma discussão que vai do nada a lugar nenhum, mas essa é a grande realidade. Talvez, em alguns poucos anos, essa visão de que certas coisas servem para certas redes sociais e outras coisas não servem, fica um pouco defasada, seja pela mudança das redes sociais, né? Alô, alô, quem está aí desde os tempos do saudoso Orkut, né? Que não existe mais, Facebook também, que né, é difícil dizer que tanta gente use ainda, né? Hoje tem mais o Instagram, o TikTok também acaba dominando aí as conversas, né? Talvez fique um pouco defasado quando você ouvir ou assistir daqui a um tempo, mas a grande sacada, a grande reflexão desse primeiro assunto, que fala sobre economia da atenção, é que você precisa pensar na maneira mais adequada para onde é que o seu conteúdo vai se encaixar. Porque, de fato, nos tempos atuais que a gente vive, existe espaço para uma miríade, né, para uma infinidade de conteúdos. Sabe? Não é como se ninguém no mundo quisesse ouvir sobre economia, não é como se ninguém no mundo quisesse saber sobre geopolítica, sobre física nuclear. Hoje em dia você acaba encontrando conteúdos em áudio e vídeo muito específicos sobre basicamente qualquer assunto, né? É muito interessante porque é quase como se você tivesse uma amizade, né? Um amigo, um contato, um grupo de amigos com os quais, né, você consegue trocar ideias sobre assuntos bastante específicos, né? E muitas das vezes, principalmente quando há uma atenção maior, esses assuntos são respondidos.
como costuma ser o caso da gente no Terraço Econômico. A gente sempre busca não deixar pontas soltas, né? Sempre conversas que são iniciadas por vocês acabam virando novos conteúdos, acabam virando adendos aqui no que a gente faz, né? Há tantos anos. No final das contas, pessoal, essa reflexão serve para dizer o seguinte: só acaba dando murro em ponta de faca, em termos dessa parte de conteúdo, quem se esforça de uma mesma maneira para diferentes localizações, para diferentes pontos. Né? Eu vou fazer um negócio um pouco mais aprofundado em todos os cantos. Não vai ter a mesma atenção. Ou vou fazer uma coisa mais, em 5 segundos eu vou pegar a sua atenção e você arrasta para cima em todas as redes sociais. Também não vai funcionar. A pessoa, né, o YouTube, por exemplo, segundo alguns dados mais recentes, hoje em dia as pessoas assistem mais conteúdo do YouTube na televisão, né, em Smart TV ou com algum Fire Stick, alguma coisa do tipo, do que no celular, do que em qualquer outro lugar, do que no computador. Então, o que você precisa ter em mente é que o conteúdo ele vai acabar sendo demandado, mesmo os conteúdos um pouco mais específicos. O importante é você entender como é que ele vai se encaixar. Né? No TikTok, que a pessoa está passando ali, realmente, 2, 3 segundos, não chamou atenção. Eu mesmo utilizo o TikTok, 2, 3 segundos, se você não colocou algum gancho ali interessante para a pessoa, não necessariamente de edição, mas de assunto, né, de alguma coisa que interesse para a pessoa vai simplesmente passar aquele conteúdo, talvez não vai ver aquele conteúdo nunca mais. Mas em outras redes, né, que permitem um aprofundamento um pouco maior, e hoje também que a gente vive a era da inteligência artificial, né, que os interesses vão sendo cruzados pelas suas buscas, conteúdos mais aprofundados que permitem uma discussão um pouco mais que saia, né, de um mundo um pouco mais raso, de 2, 3 segundos de atenção, também tem lugar. Esses conteúdos também têm lugar. E essa conversa agora parece que ela é só focada em quem faz conteúdo, em quem está na internet, em quem tem alguma divulgação. Mas no fundo ela também é uma reflexão, uma conversa interessante para você pensar também sobre a sua vida profissional, independente de você estar na internet produzindo alguma coisa ou não. Porque cada possibilidade que você coloca na mesa tem a ver com o que o seu interlocutor vai levar em consideração, sabe? Existem de fato na vida profissional, tanto empresas quanto pessoas, que acabam sendo fisgadas por alguma oportunidade de segundos, de minutos, né? Um cafezinho, um aperto de mãos, que você consegue criar uma ponte, abrir uma possibilidade para inserir o que você consegue fazer como pessoa física ou como empresa, né, como empresário. E existem outras possibilidades que levam em conta encontros um pouco mais profundos, mais extensos, como participar de uma palestra, como colocar mesmo algum conteúdo em redes sociais para que você possa ser observado, não pura e simplesmente como um selo, né? Que é até uma. Também fica por um outro episódio de reflexão, mas é até uma crítica que eu costumo ter ao LinkedIn, que geralmente as pessoas focam muito mais em dizer, olha, esse é o meu certificado, fiz tal coisa aqui na firma, tal, e não necessariamente é isso que vai acabar sendo observado para que você mude de emprego, ou talvez vai ser para as pessoas que estão mais ativamente, enfim, essa é uma outra conversa. Mas a grande sacada desse primeiro aqui é deixar claro o seguinte: esse formato ele tem uma proximidade do curadoria e ele tem uma distância. A proximidade é que ele vai acabar surgindo quando você menos esperar, né? Quando existir um gancho, quando tiver algum ponto de contato, né? Alguma inspiração. Né? Então, não vou falar para você, ele vai sair toda terça-feira, toda quinta-feira. Ele vai sair quando ele tiver que sair. Ele é mais livre mesmo.
nessa direção. A ideia é só que ele esteja aqui, que seja um formato que esteja aqui nos próximos períodos, entendeu? Para a gente sempre ter essa reflexão. O segundo ponto de contato que ele tem com curadoria é o fato de que nesse também temos o interesse que você comente o que você achou aqui, para que a discussão continue e para que eventualmente vire também um episódio ou mais de um episódio, a depender, né, do grau de aprofundamento dessa discussão. Mas o ponto de distanciamento que ele tem do curadoria é que neste formato a ideia não é ter algum gancho com alguma situação que aconteceu recentemente. Como vocês podem ter notado do curadoria, é sempre, olha, saiu uma notícia e acabou concatenando várias ideias e acabou virando um episódio. Esse formato aqui ele é um pouco mais livre. Ele é uma conversa. Estamos aqui, eu e você, ou eu e vocês, caso você esteja assistindo na televisão agora, o que muito provavelmente, segundo os dados, é o que acontece. Esse formato é mais leve, é uma conversa das nossas duas partes de assuntos que envolvem os outros formatos, porque, esse pequeno spoiler aqui para você que está ouvindo até agora, não vão ser só 2 formatos desses modelos novos que estamos testando, mas isso muito provavelmente vai impactar mais 2026 do que agora. Só peço que vocês tenham paciência, a gente está trabalhando para mexer com alguns formatos adicionais. Mas esse aqui é mais leve, é para a gente dar uma respirada, para pensar com um pouco mais de calma, para tomar decisões um pouco mais baseadas em fundamentos do que quem está certo, quem está errado, que é outra coisa muito chata dos tempos atuais, vamos ser muito sinceros. Eu, apesar de ser um usuário do X, do Twitter, desde 2009, eu realmente também acho bastante irritante a ideia de que todo mundo tem que estar certo ou tem que estar errado sobre algum assunto, sabe? Ou então a pessoa fala alguma coisa e passa um bom tempo, tá vendo? Você falou uma besteira. Isso não leva a lugar nenhum. Provavelmente é o que faz com que as pessoas estejam utilizando menos as redes sociais do que já usaram em outros anos. Isso não sou eu que está dizendo, é o Financial Times que fez um levantamento recente sobre isso, inclusive vai estar na descrição desse episódio aqui. Mas a grande discussão desse primeiro, reflexões, que inclusive se vocês me virem falar reflexões, é porque uma pequena coincidência, o Antônio Abujamra, que apresentava o Provocações na TV Cultura, ele era de Ourinhos. Obviamente não estou fazendo nenhuma comparação entre eu e ele, nossa, isso seria até um sacrilégio. Mas enfim, como há essa coincidência, né, esses episódios, na imensa maioria das vezes, vão ser gravados de Ourinhos, que é a terra do Abujamra, que era o apresentador saudoso do Provocações da TV Cultura. Se vocês me ouvirem falar reflexões, é por causa disso, tá? Mas enfim, só fechando esse episódio, dizendo para vocês que quando é que vai ter reflexões de novo? Não sei. Vai depender de algumas inspirações, já existem algumas sementes sendo plantadas, né, alguns assuntos que eu gostaria de conversar com vocês, alguns livros que valeria a pena a gente trocar uma ideia como recomendação, alguns canais do YouTube que valeriam a pena ser indicados, mas vamos com calma, pé no chão, um passinho de cada vez. A única coisa que eu queria saber da sua parte, e por favor se posicione aqui nos comentários, independente de ser o YouTube ou qualquer agregador de áudio que você estiver ouvindo agora, só queria que você se posicionasse sobre o que você acha de ter um conteúdo que fala, sim, sobre assuntos que vão permear a economia, vão permear mercados e tudo mais, mas são um pequeno momento de calma, um pequeno momento de sentar e pensar sobre algum assunto que você às vezes tem interesse de falar, mas acaba não encontrando alguma discussão sobre isso. Esse é um momento de calma, um momento de reflexão para a gente pensar junto, né? De fato, digo mais uma vez, já existem alguns tópicos aí que vão ser tratados nos próximos episódios, mas esse é um momento de calma
para a gente pensar junto, para a gente conversar um pouco e para você contar aí embaixo se você também tem essas percepções ou se eu estou ficando doido e tudo mais. Estamos juntos aqui, somos todos aprendizes e isso realmente parece frase feita, mas é muito importante. Então conta nos comentários, você também acha que a economia da atenção está matando a internet, está dificultando os conteúdos, ou você acha que isso é importante de ser feito porque a internet também é feita para ganhar dinheiro e só ganha dinheiro quem faz isso, ou tem como ganhar dinheiro, fechar contratos na internet mesmo sem esse tipo de estratégia, que eu não vou chamar aqui de apelação, porque de fato aí é uma visão pessoal. A minha visão pessoal é que é apelação, mas não vou categorizar como isso aqui nesse episódio, porque de fato talvez você que esteja ouvindo ou assistindo utilize esse tipo de estratégia e vai ficar pensando, putz, que sacanagem, né? Mas na economia da atenção todos temos que fazer isso. Será que todos temos que fazer isso? Será que essa é a grande necessidade? A internet vai por esse caminho mesmo? Ou será que em função disso os mais jovens vão continuar caminhando para o caminho analógico, né? Não sei se vocês chegaram a ver, mas até mesmo eu não sei se foi uma pesquisa recente, ou pelo menos uma matéria recente que eu vi, apontava para o fato de que os mais novos estão comprando celulares analógicos, né, para não ter toda essa chuva de informações, essa chuva de ruídos que a gente acaba tendo todos os dias. O que você acha disso? Essa é a minha grande pergunta. O que você acha da economia da atenção? A minha visão é: economia da atenção demanda que você se adapte entre as diferentes plataformas. Entenda que algumas são mais instantâneas, algumas são mais rápidas, algumas são mais aprofundadas e permitem que você coloque para jogo um conhecimento um pouco mais aprofundado que você tenha. E qual que é a sua visão? A gente tem que agir na regra dos 3 segundos em todos os lugares? Ou a gente tem que se aprofundar em todos os lugares? Ou tem que adaptar? E você acha que a internet está ficando melhor com isso? Está ficando pior? No fundo, esse formato, o Reflexões, ele. Eu juro que eu não vou fazer isso muitas vezes, tá? Só. Já que eu já contei para vocês porquê, vou tentar fazer no máximo 2 vezes por episódio de agora em diante. Mas o formato do Reflexões é para que você tenha um momento de calma, de reflexão e de questionamento também, de colocar para a roda, colocar para o questionamento algumas coisas que provavelmente já passaram pela sua cabeça em alguma situação. Então, a grande pergunta deste Reflexões número 1: o que é que você acha da economia da atenção? Você que está ouvindo ou que está assistindo é o carvão que faz essa locomotiva seguir adiante há tantos anos. Então, te peço de coração, primeiramente agradecer, tá todo mundo, né, um monte de gente aí mandando seus comentários, dando ideias, sugerindo melhorias, tanto para a imagem quanto para o som. Agradeço imensamente, estamos testando várias coisas para ficar um formato mais fechado e menos mutável, né, por assim dizer. Mas coloque seu comentário, conta o que você acha aí embaixo da economia da atenção, se você acha que ela prejudica a internet, que ela melhora a internet, que a gente deveria ir por esse caminho mesmo. E compartilhe esse conteúdo com alguém que você acha que fará diferença ficar sabendo disso, ou que valeria a pena ter esse tipo de conversa mais adiante. Caio Augusto aqui em 29 de novembro de 2025. Até o próximo Reflexões!